Prepare-se para mergulhar em uma jornada de descoberta e inspiração espiritual. No vídeo de hoje vamos explorar como Jesus nos ensinou a falar com Deus e revelar o caminho para uma oração verdadeiramente poderosa. Você vai entender como o Pai Nosso é mais do que uma simples oração. Ele é um guia completo que nos conecta diretamente com o coração de Deus. Além disso, abordaremos o papel essencial da fé, da persistência e da ajuda do Espírito Santo para tornar nossa comunicação com o Criador mais profunda e significativa. Você vai aprender sobre o impacto transformador da oração, não apenas na sua vida cotidiana, mas também no seu caráter e na sua forma de enfrentar os desafios. E por fim, entenderá como a oração nos prepara para algo muito maior, uma comunhão eterna com Deus. Se você deseja fortalecer sua relação com o Pai, descobrir segredos para orações mais eficazes e conhecer o legado espiritual que Jesus nos deixou, então este vídeo é para você. Assista até o final e descubra como aplicar esses ensinamentos em sua própria vida, trazendo a paz, a confiança e o poder da oração para seu dia a dia. Desde os tempos antigos, o ser humano buscou um meio de se conectar com algo além de si mesmo, uma fonte de paz, orientação e sentido para a vida. Essa busca que ultrapassa as barreiras culturais e religiosas, revela uma verdade universal. Todos anseiam por um relacionamento espiritual, algo que preencha o vazio interior e traga propósito. No cristianismo, essa busca pelo divino se concretiza na oração, o elo poderoso entre o homem e Deus. Mais do que palavras, a oração é uma conexão direta com o Criador, um caminho de diálogo sincero que transcende as limitações da linguagem e nos leva a uma comunhão profunda com Ele. A importância da oração para o cristão é inegável. Sem ela, a vida espiritual se torna seca e a fé frágil. Quando entendemos a oração como um recurso vital, percebemos que ela não é um ritual, mas uma prática de entrega e intimidade. Orar é mais do que pedir por bênçãos ou proteção, é abrir o coração e a mente para ouvir e entender a vontade de Deus. É, acima de tudo, reconhecer nossa dependência dele e aceitar que ele é a fonte de todas as coisas. Jesus, o maior exemplo de vida espiritual, mostrou essa necessidade ao viver em constante oração e ensinar seus discípulos a fazerem o mesmo. Mas afinal, por que é tão importante orar? A oração oferece um lugar de refúgio em meio às tempestades da vida, um espaço onde podemos ser vulneráveis e compartilhar nossos medos, alegrias e incertezas. Ao orar, entramos na presença divina e encontramos alívio para as angústias, coragem para os desafios e sabedoria para as decisões. O ato de orar não transforma apenas as circunstâncias ao nosso redor, ele transforma nós mesmos, moldando nosso caráter e alinhando nosso coração com o de Deus. Jesus sabia o valor dessa conexão e nos convidou a buscar a Deus em espírito e em verdade. A oração, ensinada e vivida por Ele, nos mostra que a relação com Deus deve ser nutrida com constância, como uma chama que precisa ser alimentada para não se apagar. É por meio dessa conexão que recebemos orientação, forças e principalmente paz. Ao entender a oração como um diálogo, compreendemos que é preciso reservar tempo para escutar a voz de Deus, além de falar. Essa comunicação é o que alimenta a fé e nos prepara para enfrentar os altos e baixos da vida. Neste ponto surge uma figura central em nosso aprendizado, Jesus, que não só ensinou sobre a importância da oração, mas viveu cada momento em completa sintonia com Deus. Sua vida é um convite para aprendermos a orar com entrega e sinceridade. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo capítulo, quando analisaremos a forma como Jesus fez da oração uma prática constante e o que seus exemplos nos revelam sobre a conexão espiritual. Ao longo dos evangelhos, Jesus é frequentemente retratado orando em momentos cruciais, revelando uma vida completamente entregue e guiada pela vontade de Deus. A oração não era apenas uma prática ocasional em sua vida, era a essência de seu ministério, uma fonte de força e orientação constante. Ele não orava apenas nos momentos difíceis, mas em cada fase de sua jornada, mostrando que a verdadeira conexão espiritual vai além das palavras. Ela é parte da própria identidade do cristão. Os discípulos, ao observarem Jesus, notaram essa dedicação à oração e ficaram profundamente impactados. A maneira como ele se retirava para orar em lugares tranquilos, longe das multidões, demonstrava a importância de buscar a Deus em segredo, sem distrações. Em um desses momentos, quando Jesus se encontrava em oração solitária, os discípulos pediram que ele os ensinasse a orar. Esse pedido revelava a percepção deles de que a oração de Jesus era diferente, poderosa e cheia de intimidade com o Pai. Foi então que Jesus lhes deu um ensinamento que seria central na vida cristã, a oração do Pai Nosso, que aprofundaremos no próximo capítulo.
Jesus não se limitava a ensinar sobre oração, ele vivia a oração. Antes de tomar decisões importantes como a escolha dos 12 apóstolos, ele passava a noite em oração. No momento de maior angústia no jardim do Getsêmani, Jesus orou intensamente, expressando sua dor e submissão à vontade do Pai. Esse exemplo nos mostra que a oração não é apenas um pedido por milagres ou bênçãos, é, sobretudo, uma forma de alinhar nossa vontade com a de Deus, mesmo quando isso exige sacrifício. A oração nos ensina a confiar e a depender totalmente do Pai. A vida de oração de Jesus nos revela que essa prática é indispensável para aqueles que desejam viver em sintonia com Deus. Assim como Jesus buscava a presença do Pai para renovar suas forças e cumprir sua missão, somos convidados a fazer o mesmo em nossas vidas. Em cada oração, encontramos um espaço de refúgio e descanso, um momento para fortalecer nossa fé e receber orientação para enfrentar os desafios diários. E como veremos no próximo capítulo, Jesus não apenas nos deu o exemplo, mas também nos ensinou um modelo de oração que podemos seguir. Ao encerrarmos este capítulo, fica evidente que Jesus nos ensinou não apenas a orar, mas a viver a oração como uma constante em nossa jornada espiritual. A partir do próximo capítulo, exploraremos a oração do Pai Nosso, um modelo que revela cada aspecto fundamental para a nossa relação com Deus. Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, ele lhes respondeu com uma das orações mais conhecidas e poderosas da Bíblia, o Pai Nosso. Essa oração é mais do que uma simples sequência de palavras. É um guia completo que nos ensina como nos relacionar com Deus e quais são as prioridades espirituais que devemos cultivar. Cada frase do Pai Nosso carrega um significado profundo e nos conduz por diferentes aspectos da vida cristã, desde a adoração a Deus até o perdão e a dependência diária. A oração começa com as palavras Pai Nosso que estás nos céus. Ao nos direcionarmos a Deus como Pai, Jesus nos convida a enxergá-lo não como uma figura distante ou inacessível, mas como um Pai amoroso que se importa profundamente com seus filhos. Essa abertura da oração cria um senso de intimidade e confiança, estabelecendo a base para o restante da comunicação com Deus. A expressão que estás nos céus nos lembra de sua grandeza e soberania, nos convidando a orar com reverência e humildade. Em seguida, Jesus nos ensina a orar: santificado seja o teu nome. Essa frase representa o desejo de que o nome de Deus seja honrado e exaltado em todas as coisas. É um chamado para que a glória de Deus seja manifesta em nossas vidas, para que o mundo veja o reflexo de seu caráter através de nossas ações. Esse momento da oração nos leva a refletir sobre como nossas palavras e atitudes podem trazer honra ou desonra ao nome de Deus, lembrando-nos da responsabilidade que carregamos como seguidores de Cristo. Na sequência, a oração aborda o venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Essas palavras expressam o anseio de que o governo de Deus seja estabelecido em nosso mundo e em nossas vidas. Ao orarmos por seu reino, estamos pedindo que a justiça, o amor e a paz divina transformem nossas realidades. Esse trecho nos ensina a colocar a vontade de Deus acima de nossos próprios desejos, pedindo que Ele guie nossas decisões e ações. O pedido por o pão nosso de cada dia reflete a confiança na provisão divina para nossas necessidades diárias. Jesus nos ensina que é legítimo pedir por sustento, mas Ele nos orienta a viver com gratidão e a confiar em Deus para prover cada dia. Em seguida, a oração nos leva a um momento de reflexão profunda. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Esse pedido de perdão é um convite à reconciliação e ao amor, lembrando-nos que assim como recebemos misericórdia, devemos estendê-la aos outros. Por fim, a oração nos guia a pedir: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui somos lembrados de nossa vulnerabilidade e da necessidade de proteção divina. Jesus nos ensina a buscar forças em Deus para resistir ao mal e nos afastar de tudo o que nos separa dele. Ao encerrarmos a oração do Pai Nosso, temos uma visão completa do que significa se aproximar de Deus com humildade, gratidão e confiança. No próximo capítulo vamos explorar como Jesus destacou a fé e a persistência como componentes essenciais para que nossas orações sejam realmente poderosas. Ao longo de seus ensinamentos, Jesus deixou claro que uma oração poderosa não depende apenas das palavras, mas da fé com que nos aproximamos de Deus e da persistência com que buscamos a Ele. Em várias ocasiões, Jesus elogiou pessoas que demonstraram uma fé inabalável em meio às adversidades, mostrando que a confiança em Deus é essencial para que as nossas orações sejam eficazes. Ele nos lembra que a oração não é apenas um pedido, mas um exercício de entrega.
onde colocamos nossas necessidades e desejos nas mãos de Deus e confiamos que Ele cuidará de cada detalhe. Um exemplo notável sobre a importância da persistência na oração está na parábola da viúva persistente, registrada no Evangelho de Lucas. Nessa história, Jesus conta sobre uma viúva que buscava a justiça de um juiz injusto e continuava a pedir incansavelmente até que o juiz finalmente atendeu ao seu pedido, não por compaixão, mas pela insistência dela. Ao ensinar essa parábola, Jesus nos mostra que se até um juiz injusto atendeu ao pedido da viúva devido à sua perseverança, quanto mais Deus, que é justo e amoroso, responderá às orações dos seus filhos que clamam a Ele dia e noite. Essa passagem reforça que a persistência não é insistência por desespero, mas sim uma demonstração de fé e confiança na bondade de Deus. Outro ponto crucial é a fé com que nos aproximamos de Deus. Jesus afirmou que a fé do tamanho de um grão de mostarda é suficiente para mover montanhas, uma metáfora que nos ensina a não subestimar a força da confiança em Deus, mesmo que pareça pequena. Essa fé genuína, ainda que humilde, é o que move o coração de Deus e transforma situações aparentemente impossíveis. A fé verdadeira acredita no poder e na sabedoria de Deus para agir de acordo com sua vontade, mesmo quando a resposta que recebemos não é a que esperávamos. Jesus nos lembra de que orar com fé é acreditar que Deus sabe o que é melhor para nós, e que Ele responderá no momento certo, segundo o seu propósito. Esses princípios de fé e persistência nos convidam a perseverar na oração, não desanimando diante das circunstâncias adversas. A verdadeira oração poderosa surge de uma relação de confiança, em que sabemos que Deus ouve nossos pedidos e age por amor a nós. Ao orarmos com fé, permitimos que Deus trabalhe de maneira profunda em nossas vidas e nos guie conforme sua vontade. No próximo capítulo vamos explorar como o Espírito Santo participa desse processo, intercedendo por nós e nos ajudando a orar de maneira alinhada com a vontade de Deus. Ao ensinar sobre a oração, Jesus também nos revelou a importância do Espírito Santo como nosso auxílio e intercessor. Quando entregamos nossa vida a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós, e um dos seus principais papéis é nos ajudar a orar, especialmente em momentos de fraqueza ou confusão. Em Romanos 8, versículo 26-27, o apóstolo Paulo descreve como o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, traduzindo nossos anseios e necessidades de uma forma que está além do que conseguimos expressar. Essa ajuda é fundamental, pois nos momentos em que palavras faltam, o Espírito Santo age em nossa vida para levar nossos sentimentos e desejos diretamente ao coração de Deus. O Espírito Santo é mais do que um auxílio, ele é um guia que nos conduz a uma oração verdadeira e sincera. Muitas vezes, em nossa limitação humana, não sabemos exatamente o que pedir ou como expressar nosso coração diante de Deus. É aí que o Espírito nos auxilia, mostrando o que realmente precisamos e nos conduzindo a orar conforme a vontade divina. O Espírito Santo nos ensina a ter uma comunicação autêntica e íntima com Deus, abrindo nossos olhos para verdades que talvez não percebêssemos sozinhos. Sua presença nos lembra que não estamos sozinhos nesse caminho espiritual. Deus está ao nosso lado, escutando e respondendo de acordo com seu plano. Outro aspecto importante é que o Espírito Santo nos ajuda a desenvolver discernimento espiritual, um entendimento mais profundo de como orar conforme o que Deus deseja para nós. A Bíblia nos ensina que ao buscarmos a vontade de Deus, nossa perspectiva muda e nossa oração se torna mais alinhada com o propósito que Ele tem para a nossa vida. Esse alinhamento traz paz e confiança, pois sabemos que o Espírito está agindo em nós para nos guiar em direção à vontade de Deus. Jesus sabia que sem o Espírito Santo, nossa vida de oração seria limitada e dependente de nossa própria força. Por isso, Ele prometeu que o Espírito estaria conosco, guiando cada passo e transformando nossa oração em um diálogo pleno com o Pai. Essa comunhão com o Espírito Santo nos torna mais sensíveis à voz de Deus e nos leva a um relacionamento mais profundo com Ele. O Espírito nos dá força, sabedoria e discernimento, nos ensinando a confiar em Deus em cada situação. À medida que o Espírito trabalha em nós, nos tornamos mais conscientes do poder e da importância da oração em nossa vida cotidiana. Com isso, encerramos este capítulo preparados para o próximo, onde exploraremos o impacto da oração transformadora no nosso cotidiano e como essa prática nos molda para viver em comunhão com Deus. Quando abraçamos a oração como uma prática constante, ela começa a transformar nossa vida cotidiana de formas profundas e significativas. Jesus não nos ensinou a orar apenas para que tivéssemos momentos isolados de comunhão com Deus. Ele nos ensinou para que a oração moldasse quem somos e como vivemos.
A oração regular nos torna mais conscientes da presença de Deus em todas as áreas da nossa vida, desde as decisões mais simples até os desafios complexos. Essa prática não é apenas uma atividade espiritual, mas um estilo de vida que fortalece nossa fé e renova nossa mente. A oração diária nos ajuda a desenvolver uma atitude de gratidão e humildade, pois nos lembra que tudo o que temos e tudo o que somos vem de Deus. Quando começamos o dia em oração, entregamos a Ele nossas preocupações, sonhos e responsabilidades, reconhecendo nossa dependência dEle para todas as coisas. Ao longo do dia, a prática de orar continuamente nos ajuda a manter a paz e a confiança, mesmo em situações de incerteza ou dificuldade. Em Filipenses 4, versículos 6, 7, somos encorajados a apresentar a Deus nossos pedidos em oração, com ações de graças, e a promessa é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus. Além disso, a oração tem o poder de transformar nossa perspectiva sobre as circunstâncias da vida. Quando colocamos nossas preocupações nas mãos de Deus, nossa ansiedade diminui, e passamos a ver os desafios como oportunidades para experimentar o cuidado e a provisão divina. A oração nos ajuda a enxergar além dos problemas imediatos, lembrando-nos de que estamos sob a proteção de um Deus que é fiel e soberano. Ela nos ensina a confiar, a perseverar e a ter esperança, mesmo quando não conseguimos ver a solução completa à nossa frente. Outro efeito poderoso da oração contínua é a transformação do nosso caráter. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais Ele molda nosso coração e nos ajuda a refletir seu amor, paciência e compaixão. A oração nos faz mais sensíveis às necessidades dos outros, mais dispostos a perdoar e mais comprometidos em viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Essa transformação não é imediata, mas é o resultado de um relacionamento constante com Deus, onde Ele trabalha em nosso interior e nos molda para que sejamos verdadeiros seguidores de Cristo. Com isso, concluímos este capítulo, destacando como a prática diária da oração nos prepara para enfrentar cada dia com fé e paz, fortalecendo nosso relacionamento com Deus. No próximo e último capítulo, abordaremos o impacto eterno da oração, ressaltando como ela nos prepara para a vida que transcende o presente e se conecta com a eternidade. A oração não apenas transforma nossa vida aqui e agora, mas também nos conecta a algo muito maior, a eternidade. Jesus nos ensinou a orar para que possamos viver em comunhão com Deus, não apenas no presente, mas com uma perspectiva voltada para o que está por vir. Cada oração, cada momento de busca e cada entrega em nossas conversas com Deus nos preparam para a vida eterna com Ele. Ao orarmos, cultivamos uma intimidade com Deus que ultrapassa a nossa existência terrena e se estende ao propósito eterno que Ele tem para nós. Na visão cristã, a oração é uma expressão da nossa esperança na vida que está além deste mundo. Ela nos lembra de que nossa cidadania não é limitada a esta terra, mas que somos chamados a um reino celestial, onde Deus reinará com justiça e paz. Jesus nos incentivou a orar para que o reino de Deus venha e sua vontade seja feita na terra como no céu, sinalizando que nossas orações têm impacto não apenas em nossa vida pessoal, mas na realização dos planos eternos de Deus. Cada vez que oramos com fé e sinceridade, participamos desse grande propósito, nos alinhando com a vontade dele para a humanidade. A oração também nos fortalece para o futuro, especialmente para enfrentar o desconhecido com esperança e confiança. Na Bíblia, somos lembrados de que um dia estaremos diante de Deus, e tudo o que fizermos e orarmos neste mundo terá um impacto duradouro. Jesus nos ensina que ao orar, acumulamos um tesouro no céu, investindo em algo eterno e incorruptível. Esse entendimento nos leva a orar com um propósito renovado, sabendo que cada conversa com Deus fortalece nossa relação com Ele e nos prepara para a plenitude da vida eterna. Ao vivermos uma vida de oração, também influenciamos aqueles ao nosso redor, plantando sementes de fé que podem transformar vidas e alcançar futuras gerações. A oração é um legado espiritual que ultrapassa o tempo, impactando não apenas nossa própria caminhada com Deus, mas também o futuro da Igreja e do Reino. Jesus nos mostrou que a oração tem um poder que não é limitado pelo tempo ou pelo espaço. É um elo que nos une ao propósito de Deus para toda a eternidade. Com isso, concluímos nossa jornada, entendendo que a oração não é apenas uma prática ou um hábito, mas o caminho que Jesus nos ensinou para nos aproximarmos de Deus com confiança, fé e esperança. Ao adotarmos a oração como parte fundamental de nossa vida, seguimos o exemplo de Cristo e nos preparamos para uma vida eterna com Deus, onde a comunhão será perfeita e ininterrupta. E aí, gostou do que aprendeu hoje?
Se você deseja transformar sua vida de oração e aprofundar seu relacionamento com Deus, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no nosso canal. Junte-se a nós nessa jornada espiritual e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que pode impactar sua vida. Lembre-se, cada oração é uma oportunidade de se conectar com o Criador, e juntos podemos descobrir o poder que isso traz. Compartilhe este vídeo com amigos que também precisam dessa mensagem e vamos espalhar a luz de Jesus. Que a paz e a força da oração estejam com você.